Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Cassales, investidor, e o meu papel nesse canal é te ajudar a ganhar dinheiro com seus investimentos. Hoje vamos falar da Embraer, uma ação que dentro de 6 meses multiplicou por 2,5 vezes o dinheiro de quem investiu nela. Mas será que ainda vale a pena comprar essa ação? Fica comigo que vamos fazer uma análise completa da empresa e da ação. A análise da Embraer vai ser dividida em 5 pontos. Primeiro, o mercado de aviação mundial. Segundo, os principais produtos que a Embraer está entregando ou que planeja entregar. Terceiro, o histórico de crescimento da Embraer. O quarto ponto vai ser os seus últimos resultados e o cenário atual. E por último, análise de mercado. Será que é um bom investimento? Fica comigo até o final e vamos descobrir isso. O mercado global de aviação é dividido em 2 principais setores, o setor de defesa e o setor comercial. O setor comercial, de longe, é o mais rentável e é dominado por 4 players. A Airbus e a Boeing, que dominam a venda de aviões maiores, com mais de 150 lugares. E a Embraer e a Bombardier, que dominam a venda de aviões menores, até 150 lugares, e jatos executivos, e outros tipos de aviões. Em 2017, a Airbus e a Bombardier se uniram e mudou toda a dinâmica desse mercado. A Embraer viu nisso uma ameaça, principalmente porque a Bombardier, sendo a sua maior concorrente, teria acesso à tecnologia da Airbus, uma união de estruturas que podia favorecer também a competitividade da Bombardier, além de que a Airbus, por ser uma companhia europeia, faz com que a Bombardier tenha um acesso mais facilitado para esse mercado. Assim, houve o anúncio de um acordo entre a Boeing e a Embraer, para assim contrabalancear esse movimento de Airbus mais Bombardier. Esse acordo não deu certo e gerou uma série de problemas para a Embraer. A Embraer, mesmo nesse cenário, ainda possui a liderança de venda de aviões menores, até 150 lugares, e jatos executivos. A família de aviões comerciais E-Jets é um sucesso de vendas, e é justamente esses aviões que normalmente puxam o resultado da Embraer. Também possui a liderança na venda de jatos executivos, e é a segunda classe de aviões mais rentável para a Embraer. Além disso, a Embraer vende aviões para o setor agrícola. A Embraer também atua no setor de defesa. Também é uma parte considerável de seus resultados, mas fica muito longe da rentabilização da parte comercial. No setor de defesa, a Embraer tem um expoente muito forte, que é o C-390 Millennium. É um avião cargueiro de pista curta, que é de longe a melhor tecnologia do mercado no segmento que ele atua. Um outro produto da Embraer Defesa é o Super Tucano. Também um sucesso de vendas, e não existe outro avião que incorpora tecnologia e custo operacional otimizados igual da Embraer. Nesse segmento, ela também é líder. Isso demonstra tanto a competência da Embraer no desenvolvimento e principalmente em achar produtos que são sucessos de vendas. Uma outra parte de seus resultados são de serviços, manutenções de aviões, reposição de peças, treinamento, entre outros serviços que também agregam valor à empresa. Para o futuro, a Embraer está apostando em 2 tendências. A primeira são motores elétricos. A Embraer está investindo milhões em pesquisa para o desenvolvimento de motores elétricos para aviação. E a segunda tendência é sua parceria com a Uber na Joint Venture Embraer X, que é o desenvolvimento de um veículo para mobilidade urbana aérea. A Embraer foi privatizada em 1994 por causa de alguns problemas financeiros, mas só foi ver um crescimento mais vigoroso mesmo a partir de 97, tanto no crescimento das estruturas como vendas, receitas e lucro. Até 2007 teve um crescimento muito vigoroso, mas até aqui a Embraer vem de altos e baixos. Apesar de muitos anos ainda manter alguns resultados, mas ainda assim ela continua estagnada, sendo que nos últimos 3 anos ela vem de prejuízos. Esse crescimento dela no início do século foi sustentado justamente pelo desenvolvimento de sucessos de vendas, como foram seus jatos comerciais e seus jatos executivos. Por outro lado, essa estagnação
que a Embraer está vivendo de quase uma década vem principalmente de dois fatores. Primeiro, a aviação, como outros setores da economia, são setores cíclicos, vivem momentos de expansão e contração das suas atividades, o que gera bons momentos e momentos ruins. O segundo ponto é que do desenvolvimento até a produção e até o faturamento de um determinado produto, leva-se muito tempo, gasta-se muito dinheiro e ainda não existe uma garantia no sucesso das vendas. O exemplo claro é justamente o cargueiro C390. O projeto começou a ser desenvolvido em 2009, sendo o início da sua produção e vendas em 2019, ou seja, passou-se 10 anos com desenvolvimento até a produção. São 10 anos com despesas, são 10 anos ocupando equipes, pessoal competente, despesas financeiras para se ter o início de produção e vendas. Só para você ter uma ideia, todos os anos a Embraer gasta centenas de milhões com pesquisa e desenvolvimento, que são necessários para alimentar o ciclo de desenvolvimento, produção e venda. Mas não deixa de ser uma situação desvantajosa para esse setor. Em 2020, a Embraer teve um prejuízo de 3,6 bilhões de reais, o maior prejuízo de sua história. Para você ter uma ideia do tamanho do seu prejuízo, há não muito tempo atrás, a avaliação de mercado da Embraer era de 5 bilhões. Então representa sim uma perda considerável. Mas existe luz no final do túnel. A perda foi causada pela pandemia, mas principalmente pelo acordo e posterior quebra de acordo da Boeing. A Embraer, nesse último ano, passou por uma situação delicada. Por causa da pandemia, ela parou de vender. Apesar de ter mais de 15 bilhões de pedidos firmes, quer dizer, já com pedidos para a construção e a entrega, ainda assim ela não conseguiu fechar muitas vendas no último ano. Então a Embraer não está vendendo. Isso também se refere à postergação das entregas das aeronaves, diminuindo muito o ritmo de entrega, por clientes postergando, esperando um cenário melhor, onde não exista tantas restrições causadas pela Covid-19. O segundo fator foi justamente por causa das despesas extraordinárias que a Embraer teve por culpa dessa quebra de acordo com a Boeing. No acordo, uma joint venture criada entre Boeing e Embraer. Então, com a finalidade da criação dessa joint venture, a Embraer teve que fazer um esforço tremendo com a aquisição de pessoal, com gasto, com a localização, com galpão, com maquinário, com equipamentos, com transporte. E adivinhe só, em 2020, tanto por causa da pandemia, mas tanto também por causa de um problema interno da Boeing, eles cancelaram o acordo. E depois de tudo que a Embraer fez, ela teve que desfazer. Afinal, o acordo estava cancelado. E além de todo esse esforço ser jogado fora, ela teve que se desfazer de tudo o que já fez. E isso levou a um rumo bilionário da Embraer em um momento onde ela não estava vendendo. Mas é aquela velha história, né? Os problemas vêm em penca. E para a Embraer foi desse jeito. Mas como eu já havia falado, existe uma luz no final do túnel, é porque muito provavelmente a gente não vai ver resultados tão ruins quanto vimos nesse último ano. A venda de jatos executivos e de serviços de defesa da Embraer ainda continua trazendo algum resultado positivo. E por causa desses setores não vimos resultados ainda piores. Mas e aí? Depois de tudo que a gente falou, vale ou não a pena investir na Embraer? A Embraer, de fato, é uma empresa excepcional e fora da curva. E a gente viu que ela tem vários produtos, que ela é pioneira e além de ter as melhores tecnologias do mundo em alguns segmentos de mercado. Mas, para ser um bom investimento, não basta ser uma boa empresa. Ela precisa oferecer uma boa rentabilidade. Essa valorização que eu falei no início do vídeo, 6 meses, a ação valorizou 2,5 vezes. Ela valorizou porque a Embraer estava extremamente barata. O mercado estava pagando muito menos que a Embraer morta, ou seja, ela decretando falência. Então existia uma diferença muito grande do preço e do valor da empresa. As ações, de fato, valorizaram muito. E adivinhe só, a empresa ela não continua, cara, para você ver o tanto que estava desvalorizada. Se a gente verificar alguns índices de preço, como a relação do preço e o seu valor patrimonial,
a Embraer está mais barata do que a grande maioria das empresas. Então, a relação de valor e o preço da ação estava com uma diferença muito grande. E isso propiciou uma valorização muito forte da ação. Mas e agora? A Embraer ela não está mais tão barata quanto antes. E apesar de não ser uma ação cara, hoje no mercado a gente consegue encontrar várias ações em preços quase que similares, onde oferece uma rentabilidade tanto de curto prazo quanto de médio prazo muito mais interessantes do que a Embraer. Infelizmente, o setor que a Embraer está inserida é um dos piores setores para qualquer investidor. Primeiro, porque o mercado de aviação é um mercado cíclico e existe fases muito ruins e fases relativamente boas. O segundo ponto é que a própria política. Os estados em si podem interferir muito e provocar sérios entraves para o mercado de aviação. No caso da Embraer, a União Europeia, por exemplo, pode fazer uma decisão política de taxar muito forte ou impedir a entrada dos produtos da Embraer e aceitar, por exemplo, a venda de aviões da Bombardier. Isso é mais comum do que você pode acreditar. Um outro ponto que eu já comentei, mas que pesa muito, entre o desenvolvimento, o início da produção e realmente você ganhar dinheiro com o produto, se decorreu muito tempo. No caso do KC390, que hoje é C390 Millennium, foram 10 anos entre o desenvolvimento e a liberação da venda do primeiro cargueiro. Então, para você começar a ganhar realmente dinheiro e pagar tudo o que você já teve de gasto, talvez demore mais de 20 anos. Então, é um ciclo muito longo, que existe muitos riscos de o projeto não conseguir nem se pagar. E existe mais um outro ponto que eu acho de extrema importância na hora de você investir. A Embraer não é só uma empresa de aviões, mas uma empresa de tecnologia. Ela consegue fazer o agrupamento de várias tecnologias juntas dentro de apenas um produto, para você conseguir sempre fazer o melhor uso de determinadas tecnologias e fazer todos os agrupamentos dessas tecnologias para você oferecer um produto de melhor qualidade. Existe uma complexidade muito grande. Erros de conexões ou compatibilidade das tecnologias, a administração de fluxo de caixa, a administração cambial, entre várias outras variáveis que eu citei aqui, demanda muito do gestor. Então o gestor ele tem que ser excepcional. Um gestor medíocre não consegue manter a Embraer na liderança. É um fato. E por que isso é um problema? Jamais falando mal do Francisco Neto, que é o CEO da Embraer, mas a verdade é que para um investidor ganhar dinheiro, o melhor que ele faz é investir em empresas onde não precise de uma gestão brilhante para você ganhar dinheiro. Peter Lynch, que foi um dos melhores investidores do mundo, ele disse em um discurso no final dos anos 90, você atestar a capacidade de um gestor é muito difícil. Você teria que estar meses do lado dele, vendo quais são as decisões que ele tomou e as que ele não tomou. O que ele deixou de fazer, o que ele poderia ter feito diferente. A gente não sabe, não tem como saber quando a gente está de fora. Ele falou que é melhor investir em uma empresa que até um idiota pode gerir ela, porque em algum momento um idiota vai assumir a empresa. O Warren Buffett, também um dos maiores investidores do mundo, ele também já falou sobre isso. Ele adquiriu uma empresa e o gestor que tomava conta teve Alzheimer, mas mesmo assim permaneceu no cargo de CEO por algum tempo. E ele falou da seguinte maneira, ele falou que gosta de empresas que até uma pessoa com Alzheimer pode tomar, porque esses negócios são lucrativos. O mercado de aviação, se a gente pegarmos a história, ela não é lucrativa. O capital das grandes empresas de aviação, na verdade, elas não foram criadas por causa das vendas em massa de aviões. Não foram os lucros que causaram isso. Muito pelo contrário, foram os aportes ou incentivos do governo em todos os mercados. Não só aqui no Brasil, sem contarmos uma lista enorme das empresas de aviações que quebraram. Então, na minha opinião, houve uma oportunidade para a compra de ação da Embraer. Ela estava de graça. Quem aproveitou essa oportunidade teve uma chance de ganhar dinheiro com ela. Mas quem não aproveitou, na minha opinião, existem empresas mais rentáveis por um preço similar ou um pouco mais caro do que a Embraer. Então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, querem saber um pouco mais, querem um novo vídeo, deixe nos comentários. Não esquece de dar aquele joinha se você gostou do conteúdo e se inscrever no canal se você não é inscrito.
ajuda demais a divulgação e o crescimento desse canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.